Gustavo, buenas noches. Boa noite, filhota Luísa. Vou esperar o Renato entrar, Luísa, que aí eu dou notícia para vocês. Muita gente. Célio Dantas, genial, tudo bem? Abraço do Rio, Filipão. Saudade de ti, homem. Vitor Clavijo. Agora o Renato apareceu. Vitor Clavijo, genial também, tá aí de olho. Me mandou uma foto já com o site do PubMed aberto. É uma canalice. Aí sim, aí sim. E aí, meu irmão, tudo bem? Como é que estamos? Tudo bem, graças a Deus. Sensacional, hein? Só assim pra gente conversar. Olha só, antes de começar, eu queria só dar uma notícia. Como o Renato está morando nos Estados Unidos, o fuso horário é diferente. Começamos às 8h30. E exatamente hoje tinha uma oração da Paula com a família dela. Então ela está num momento familiar agora no quarto. Então não estará conosco. Opa! Mas te mandou beijos e te escreve, te liga mais tarde. Outros. Perdão atrapalhar aí o horário, hein? Tá louco? Você tá louco? Olha só, eu queria, em nome de todos, te agradecer pela disponibilidade de tempo, de estar conosco. Prazer enorme. Disponibilizar seu momento aí em família para estar aqui conosco e fazer desse momento nosso um ócio produtivo, assim, que vale a pena, que a gente possa primeiro se ver, né, como pela amizade que a gente tem, pela fraternidade que nos une, mas fazer desse momento um momento legal para todos, para passar o tempo, para que a gente possa discutir do que a gente ama e apresentar algumas coisas para quem nos acompanha do que a gente tem aqui dentro, né? Então, obrigado. Claro. E a Paula aqui falando, a minha Paula, né? A sua Paula, que ela quer o pão integral aí, que ela viu hoje. Nós vamos mandar direto para você. Renato, meu irmão, eu queria que você contasse um pouco da sua história para a galera que nos ouve, porque muito mais do que a gente tem feito de falar de dente, de odontologia, de como cimentar facetas, se faz gig, se não faz, se usa tal produto, a gente quer mostrar um pouco do que a gente é nesse momento para todo mundo. Conta um pouco da história sua e já antecipa a primeira pergunta. Como um endodontista, professor universitário, se transformou numa das pessoas mais referentes em clareamento no mundo? Me ajuda. Foi sem querer. A verdade é essa. Eu tava... Aliás, você tá rouco? Tô rouco, cara. Coronavírus começa assim, não é não? Não, eu tive um surto psicótico, cara. Anteontem, um cara aqui no dia do panelaço do Bolsonaro, teve um panelaço aqui, aí um cara começou a tocar violino depois do panelaço. Eu achei que eu precisava contribuir e peguei um artigo que eu estou escrevendo sobre oclusão e resolvi recitar na janela. Ah, muito bem. Foi um surto psicótico, Zé. Mas vamos lá, eu sou endodontista de formação, né? Fiz especialização em Bauru, no Centrinho, e aí depois eu fui fazer mestrado em São José dos Campos. Mas antes de tudo, quando eu acabei a especialização, teve um meeting de endodontia em São Paulo, onde o meu professor da especialização foi convidado para dar uma aula, uma apresentação de 1 hora. Só que ele não pôde ir. E ele falou para mim, você não vai no meu lugar? Eu falei assim, como? Tá maluco? Eu vou dar uma aula para outros professores, sendo que eu acabei a especialização, eu nunca dei aula na vida. Ele falou, não, é só apresentar um caso clínico. Eu te entrego o caso clínico, você só apresenta o caso. Como a ignorância é uma bênção, eu falei, tá bom. E aí, quando eu vi, era um caso clínico de clareamento interno. Na época que o clareamento interno era do mundo da endo e o clareamento externo era do mundo da dentística. E aí ele me entregou o caso e eu comecei a olhar o caso, tinha 6 slides do caso. Mais nada. E eu pensei, como é que eu vou dar 1 hora de aula desse assunto, né? E aí eu falei, eu vou ter que
explicar melhor isso daqui, para colocar algum material aqui, para poder colocar em volta do caso. Só que eu tinha que montar um material de clareamento sem nunca ter feito um clareamento e sem nunca ter assistido uma aula de clareamento. E aí eu montei um material com a cabeça de um endodontista, né? Não focado no resultado, quer dizer, se vai ficar bonito ou não bonito, mas sim como que aquilo funcionava, como que aquilo acontecia. E aí eu montei e fui para essa apresentação. Não preciso te falar que foi a pior apresentação da minha vida, né? Porque eu estava morrendo de medo, super inseguro. Mas aquela apresentação me deu uma levantada, porque tinha um patologista na primeira cadeira. Como eu expliquei bastante sobre a reabsorção, ele falou, eu gostei dessa abordagem. E aí a coisa começou a... Um menino, na época, era um aluno de graduação. Ele chegou... Foi em 2001 isso. Eu tinha 26 anos. 26 anos, Aí eu tinha um menino lá e falou assim, menino maneira de dizer, né? Ele era aluno de graduação e falou, olha, professor, eu fui contratado para vender clareadores. E legal isso que você colocou. Poxa, posso qualquer coisa te perguntar algumas dúvidas? Falei, claro, fica com o meu material. Ele falou, não precisa não. Professor, primeira vez que alguém me chamou de professor foi ele. Aí eu dei meus slides para ele. Bom, passou esse dia, tudo, fui para o mestrado. Comecei o mestrado em São José dos Campos, e aí, 2 anos depois, aí a minha professora na época tinha recebido uma verba, um projeto temático para estudar clareamento, e aí ela chegou para mim e falou, olha, distribuindo os termos, ela falou, e você vai estudar clareamento. Eu falei, clareamento de novo? Não, cara, eu não quero estudar clareamento, eu quero estudar endo. E ela falou para mim, por que você acha que clareamento não é um tema de endo? Eu falei, porque eu acho que clareamento é um tema de dentística. E aí a pergunta que eu faço para todo mundo, que é a pergunta que ela me fez, é quais são os receios de que quem conduz um clareamento tem? Em dente vital é sensibilidade, em dente não vital é reabsorção. Poxa, então tanto a reabsorção quanto a sensibilidade é estudada pela endo. Então, na verdade, o resultado do clareamento ele é estudado pela estética. Mas a função, ação, impacto foi estudado, começou a ser estudado pela endo, pela patologia, né? Eu estou falando isso em 2002, cara, 2003. Se a gente olhar na literatura, tem um divisor de águas em 2008. Antes de 2008, só tem trabalho publicado focado em resultado. Se fica mais ou menos branco, mais ou menos rápido, né? Com sensibilidade numa tabela analógica. Tipo, doeu quanto para você? 2, e para você 3, e para você 4, né? Só 2008 para frente que diferentes métodos foram desenhados para poder entender a função, o funcionamento. E o mais legal disso é que, conjuntamente a isso, os fabricantes começaram a ler, a ver, que eles também tinham que se equilibrar, né? Então aí começou uma grande mudança na vida do mundo do clareamento. Foi quando as luzes começaram a entrar em conflito, foi quando diferentes géis começaram a ser lançados, né? Montes de tipos de opção, monte de tipo de regulação. E você sabe por quê, Rafael, que dá tanta dúvida no clareamento? Porque cada região do mundo regula clareamento de forma diferente. Então, se você olhar aqui nos Estados Unidos, clareamento é cosmética, né? A própria agência sanitária regula como cosmética. Não tem tanto impacto, não tem tanto problema. Tanto que você pode vender no supermercado. No Brasil, já é um controle maior, já é mais preocupação com ação, com função, com impacto, com agressão, com estímulo, né? E o Brasil entende que o clareamento caseiro é o que necessita mais cuidado. Tanto que o clareamento caseiro tem uma tarja vermelha dizendo, venda sob prescrição. Já a Europa é o oposto. A Europa entende que o clareamento de consultório precisa de cuidados. Tanto que lá não se permite peróxido de hidrogênio acima de 6, carbamida acima de 16,5. E se você clarear um paciente menos de 18 anos, você perde a licença, né? Então, quem está certo? Brasil, Estados Unidos, Europa.
O grande ponto não é quem está certo, é que toda a ciência que sai da Europa vem estimulada e contaminada com como a Europa pensa. Tudo que sai do Brasil vem contaminado de como o Brasil regula e pensa. E o que sai dos Estados Unidos vem como os Estados Unidos pensam. E aí, se você faz uma aula baseado na literatura, você não consegue ter consenso na sua aula. Então, cada professor foca baseado na literatura que ele entende, lhe convém, ele acredita. Não que esteja errado ou certo, mas existem vieses diferentes, né? Então, batendo tudo isso no liquidificador, respondendo sua pergunta, a gente começou a querer estudar como funcionava, o que o clareador era, né? O que liberava, isso que liberava atravessava o dente, por onde? Quanto? Atravessava o dente, chegava na tão querida polpa, quanto? E quanto a polpa suporta? A minha é diferente da sua, né? O meu incisivo central direito é diferente do meu incisivo central esquerdo. Então essa soma de individualizações trouxeram uma grande dificuldade em se definir um protocolo e uma previsibilidade, né? E o que te levou para os Estados Unidos? Conta aí para a galera. Por que você, com uma carreira tão sólida, por que você é tão famoso, e aí não é a fama, uma fama superficial, é uma fama sustentada em produção científica, professor universitário, coordenador de curso de especialização, o que te levou a aceitar esse desafio de viver nos Estados Unidos e começar de novo? Alugar uma casa, botar as crianças na escola, o que te estimulou? Eu sei, né? Mas o que te estimulou para a galera? Eu acho que, assim, não sei, talvez seja um perfil meu, né, e da Paula, a gente sempre gostou de desafios, né? Eu sempre gostei também de aprender o que eu não sei. Eu acho que a gente tem tanto que aprender, né, cara? E quando vem coisa nova é tão interessante, tão gratificante quando a gente consegue ter informações diferentes. Mas, respondendo sua pergunta, aquele aluno de graduação que na minha primeira aula perguntou o que eu podia fazer. Vem cá, filha. Minha filha quer dar um oi aqui. Fala oi pra todo mundo. Oi, linda. Agora você vai lá que agora o papai vai conversar, tá bom? Então, e aí o que aconteceu? Este rapaz que era de graduação, que foi convidado que me perguntou sobre o material, que ia vender produto odontológico, ele se tornou, anos depois, o gerente da América Latina da Ultradent. Anos depois, eu já tinha terminado o mestrado, eu estava dando uma aula no Peru, e naquela aula que eu estava dando no Peru, quem me assistiu foi o dono da Ultradent. Ele me assistiu, ele estava dando uma aula, ele assistiu uma aula que eu estava dando, e naquele momento eu estava dando uma aula de endodontia, falando sobre outros sistemas, e naquele momento eu estava falando de uma forma contrária ao sistema da Ultradent. Porque o sistema que eles criaram, para mim, era um sistema que não estava bem encaixado, que eles tinham que mudar a sequência. Mas quando eu acabei a aula, aquele aluno de graduação que na época de 2001 tinha me perguntado, veio até mim e falou, poxa, quanto tempo? Eu falei, nossa, quanto tempo você está? Como é que você está? Ele falou, tô bem, estou trabalhando como gerente América Latina da Ultradent. Mas tem um cara que queria conversar com você, é o dono da Ultradent. Eu falei, poxa, então acho que ele não deve ter ficado muito feliz com o que eu falei. Ele falou, não, ele ficou feliz pra caramba, ele quer saber mais sobre o que você tem na sua cabeça. E ele me convidou para ir para os Estados Unidos, eu nunca tinha ido, sabia falar inglês, isso foi em 2004. E aí eu vim para os Estados Unidos, teve uma reunião com 185 professores do mundo inteiro, ali começou já a criar um relacionamento, né? E aí depois de um bate-papo, tudo, ele sabia que eu estava estudando clareamento no mestrado, e a gente bateu um papo, ele perguntou um monte de coisa, e ele falou, poxa, faz sentido o que você pensa, você gostaria de ser um dos nossos palestrantes? Né? Porque a gente sempre recomenda para professores. Falei, mas eu posso falar o que eu acredito ou tenho que falar o que a empresa recomenda, né? Porque naquela época não era um consenso naquele assunto.
Ele falou, o dia que você falar algo que você não acredita, você não vai ser interessante para ninguém, ele falou. Aí eu falei, poxa, que bacana. Dessa forma eu aceito. E aí eu comecei a dar muitas aulas por aí e me aproximou. Essas aulas por aí me aproximou, chegou o ponto de agora receber um convite para compor um time chamado Clinical Affairs, onde é linkado com o Departamento de Desenvolvimento e Pesquisa. Então é meio que pegar tudo que a gente fazia, fez e agora conseguir realizar de uma forma mais objetiva e aplicada. E a gente acabou aceitando, é um desafio, a gente está aprendendo e vamos ver, está sendo interessante. Estou aprendendo coisa que eu não sabia. Eu já te falei isso e não me canso. Eu te admiro por essa capacidade sua de se renovar, de se reinventar e de não ter medo dos desafios, né? E você falou um negócio e que serve para todos nós. O dia que o ser humano, o dia que o dentista, ele vê um resultado dele, fala, porra, tá do caralho, tá perfeito. Ele falhou como profissional, ele falhou como ser humano. O dia que a gente pensa que a gente chegou num nível de aceitação máxima ou perfeição, você falhou como ser humano. Você não percebe que pode evoluir. Então, é verdade. Eu te admiro por isso. Agora... É recíproco, viu? Isso é recíproco. Eu sei. Agora, é interessante. O que o clareamento, e eu brinco muito isso, assim, você tem dois produtos, ou é peróxido de hidrogênio ou é peróxido de carbamida. Põe no dente, muda a cor, o que desperta tanta dificuldade, ou tanto interesse, ou tanta dúvida da técnica? Por que disso, Renato? O que é que você imagina de tanta dificuldade numa técnica que, teoricamente, deveria ser simples? Uma média para ele. Simples. Está todo mundo conosco. E é simples, né? Acho que a grande... um abração para uma média aí. E é simples. A grande dificuldade é que a gente erra em alguns conceitos que vêm lá de trás. Então, o primeiro conceito que a gente se equivoca é peróxido de carbamida 10%, é peróxido de carbamida 10%. Que o peróxido de carbamida 10% da marca A é igual ao peróxido de carbamida 10% da marca B. Infelizmente, em clareamento tem marca. Por que clareamento tem marca? Porque o peróxido de hidrogênio, ele é solução, é um líquido. E o peróxido de carbamida, ele é um sólido. Você tem que diluir e aí espessar, né, para ele formar um gel. E por que tem que ser gel e não tem que ser solução? Por que não bochecha? Né? Qual é o equilíbrio? É como você controla a liberação desse oxigênio. Eu gosto de fazer um exemplo da Coca-Cola. Né? Você gosta de Coca-Cola, não gosta? Porra! Então, imagina uma Coca-Cola que você tomou a Coca-Cola. Vamos todo mundo comigo, olha só, Coca-Cola gelada. Né? Noite de ressaca, acorda de manhã. Abre, põe no copo. Estão acompanhando? E aí toma aquele golão aqui, ó. Coca-Cola, delícia, gelada. Só que você não tomou a lata inteira. Você deixou ela metade na geladeira para depois. Aí, 3 dias depois, você tá desesperado pela Coca-Cola. Aí você vai lá na geladeira, como essa Coca-Cola tá? Não tem mais gás. Diferente, tá horrível. Certo? Imagina que eu consiga criar uma Coca-Cola que depois de 3 dias, ela tá lá igual, cara. E aí, se eu tomar, eu vou ter a mesma sensação de... Esse é o segredo dos clareadores. É como você consegue controlar esse gás, não é o gás, sabe? O oxigênio dentro dele, e entregar na taxa que você quer. Volto para a endodontia. O hidróxido de cálcio. Todo mundo aprendeu, a maioria aprendeu o hidróxido de cálcio na faculdade. É um pó branco que você mistura com o quê? Depende do veículo, ele vai funcionar diferente. Se você misturar com água, ele vai liberar mais rápido o quê? O cálcio e a hidroxila, que é um íon oxidativo. Se você misturar com um veículo mais viscoso, que é um polietileno glicol, ele vai liberar com mais gradual, mais devagar, mais controlado. Então, o veículo que você mistura o hidróxido de cálcio controla o quanto desse hidroxila vai ser liberado num determinado intervalo de tempo. Clareador é igual, cara. Clareadores mais fluidos liberam mais rápido esse oxigênio. Clareadores mais
viscosos tendem a controlar mais. Então, um dos quesitos que faz a diferença entre clareadores é a viscosidade. Por causa disso. Outra coisa é pH. Por que o pH é diferente? Porque deixa eu te perguntar um negócio. Para você falar do pH. É uma conversa que a gente já teve. E que a gente, independente de marca, tá? Porque não é o objetivo. Existe diferença entre clareamento e branqueamento? De maneira bem clínica, existe diferença entre clarear um elemento dental, ou seja, biologicamente aceitável, e branquear um elemento dental? Existe. Explica pra galera aí. E a gente faz isso muitas vezes sem saber. Então, por que existe? Deixa eu pegar o pH e aí eu dou o gancho. E aí, um outro jeito de você controlar esse oxigênio ser liberado é pH. Por quê? Porque o peróxido, ele é mais reativo quando ele é alcalino. E ele é mais dormindo quando ele é ácido, né? Tanto é, se você pegar um clareador de consultório que você tem que misturar na hora do uso, você mistura por quê? Porque você muda o pH. Então, na seringa que você mistura de um lado para o outro, o peróxido já está aqui, na concentração dele. Só que ele está com pH 1,5, ele está ácido, ele está dormindo. Quando você mistura, o que acontece? Ele joga para o pH 6,5, 7, e ele começa a ser mais reativo. Tudo bem? Para entender isso legal, é só você procurar no YouTube aí como é que clareia papel. É do mesmo jeito. Tudo bem? Só que você vai ver que se no pH ácido tem outros radicais oxidativos do que no pH alcalino. Mas, quando você não mistura direito o seu clareador e você não elevou o pH e colocou no dente, o que acontece quando você põe um negócio com pH 1,7 no dente do paciente? Tipo um ácido? Ataque ácido. O dente fica branco. Por quê? Porque você tem um efeito óptico da ação prismática ali. Então, muitas vezes, quando a gente usa um clareamento muito ácido, a gente pode ter um impacto de branco em primeiro momento. Primeiro, a gente fala, nossa, daqui funciona muito bem. Nossa, fica branco mais rápido. Mas muitas vezes isso não deu tempo ainda de ter a reação de quebra da molécula do pigmento e ter clareação. Você teve um impacto de branco, que isso vai durar muito pouco, que isso, na verdade, é um ataque ácido, né? Então, o problema é que tem marcas que controlam melhor e tem marcas que não controlam tão bem. Só para entender como é desafiador esse controle, vocês já tentaram aí, todo mundo que está aí na nossa página, mandar manipular clareador? Eu já mandei bastante quando a gente pesquisava na faculdade. E por que mandar manipular na farmácia de manipulação, você consegue, mas o resultado não vai? É estranho. Por quê? Porque é muito difícil controlar clareador, muito difícil controlar peróxido. O peróxido é muito reativo, né? Então, às vezes, o peróxido oxida o estabilizante. Então, é um desafio muito grande. Esse é o segredo das companhias importantes aí que tem no mercado. Agora, quem não consegue regular bem, usa o pH. Então, abaixa um pouco o pH para aumentar o tempo de prateleira e dá para o dentista um resultado em primeiro momento para ele falar, pô, mas isso daqui clareia muito mais rápido, né? Mas muitas vezes isso não é um clareamento. Isso é um impacto de pH que pode gerar o branqueamento. Então a gente fala que branqueamento é quando eu agi só no esmalte, e eu consigo isso quando ou eu usei um material muito ácido, ou eu usei um material muito forte em pouquíssimo tempo, que não deu tempo de você quebrar pigmento que está, moléculas escuras que estão lá dentro, e aí o clareamento já é o quê? Ação calma, com cuidado, que entra dentro, quebra o pigmento, e aí você tem uma ação mais duradoura, né? Deixa eu tentar compreender. Imaginando que eu não saiba o estilo Rafael. E você não precisa responder, não. Mas a sua fisionomia vai me responder, tá? Então pense antes de reagir. Tá. Eu posso, então, utilizar um produto de uma qualquer que seja a marca e ter um resultado biologicamente aceitável, ou seja, com uma técnica biologicamente aceitável de clarear o elemento dental, entendendo que cada organismo, cada substrato reage de uma forma, ou eu posso usar um agente clareador que supostamente clareia mais do que os outros, no entendimento de que esse clareador é de um pH mais ácido, ou seja, eu estou branqueando o dente. Eu estou, na realidade, fazendo um ataque ácido, então ele fica opaco, ele fica branco.
Aí eu sou como indústria, eu posso imaginar que a indústria séria produz clareamentos ou clareadores com pH controlado, estabilizado o agente clareador, ou eu como indústria posso ser incompetente e não conseguir estabilizá-lo e soltar no mercado, ou eu como indústria posso deliberadamente colocar o meu agente clareador com pH mais ácido para que eu tenha a fama de clarear mais do que os outros. Entende? É isso, galera. Então, assim, a gente precisa ter compreensão do que a gente faz no nosso consultório, ele gera resultados ao nosso paciente. Resultados biologicamente aceitáveis ou resultados que gerarão consequências. Qual que é o grande problema de você fazer um ataque ácido na estrutura superficial do elemento dental? É você abrir a possibilidade para que essa estrutura se fragilize como estrutura de esmalte, né, Renato? Não, e uma coisa interessante é que assim, o clareador ele vai agir na matéria orgânica, né? A oxidação do pigmento na clareação funciona na malha orgânica. Por isso que dentes mais orgânicos eles vão clarear mais fáceis e dentes menos orgânicos vão clarear mais difícil. Lembra que no passado a gente ensinava que dente amarelo é mais fácil que dente cinza? A gente relacionava a cor. Mas o problema é que não é a cor, é que o amarelo é mais orgânico, né, e o cinza é menos orgânico. O amarelo é mais jovem, o cinza é menos jovem. Né? Então alguns conceitos são interessantes para o diagnóstico, para a gente conseguir ter a previsibilidade. Hoje a gente consegue ter. Então, resumindo, a partir do diagnóstico, né? Exato, é super importante entender o diagnóstico. Né? Até na hora que a gente chegar em sensibilidade, nós vamos ver que é total diagnóstico. Reabsorção também, que ó, só para dar um spoiler, clareamento não gera reabsorção. Reabsorção é em decorrência de uma situação anatômica do paciente. Depois a gente conversa. Então, um grande ponto é, lembra do Vanish Poder O2? Você vai, faz mercado, Decurso? Faz mercado? Opa. A Paula, quando pede para eu comprar Vanish, nunca tem, cara. Falo, poxa, não tinha. Também custa R$100 aquele pote laranja, rosa lá, muito caro, né? Por quê? O que é o Vanish? O Vanish é um O2, não libera oxigênio. Vocês já tentaram tirar mancha de roupa com Vanish com mancha orgânica? Comida? Funciona? E mancha inorgânica? Ferrugem? Não funciona tanto. Porque a oxidação funciona em mancha orgânica. Então, se o dente do paciente é mais orgânico, ele vai clarear super bem. Se não, vai clarear super mal. Outra coisa, os dentes são diferentes dentro da nossa boca por causa de uma coisa chamada vida, né? Eu indico o Rafael Decurso aí para vocês entenderem de oclusão. A oclusão hoje, ela altera tanto o dente, acho que você pode falar melhor do que eu, e ainda eu posso dizer que eu sou endodontista e eu sempre me ensinaram a fazer ajuste oclusal, mas nunca me ensinaram a fazer ajuste da desoclusão, né? Então, o paciente com interferências, ele acaba gerando estímulos crônicos que faz com que a polpa trabalhe, e a polpa trabalhando, ela faz dentina, e ela produz uma dentina diferente da normal, menos orgânica, e que ela é mais, talvez menos clara, e que ela altera o volume da câmara pulpar. Por isso que os dentes são diferentes de acordo com a vida que a gente tem. Então, se eles são diferentes, a gente não pode achar que o paciente, a partir de um mesmo estímulo, vai responder igual. Né? Eu gosto de dizer quantos pacientes tem dentro de um paciente. Né? A gente tem que ter esse diagnóstico. E aí começa as nossas dúvidas do que está acontecendo e das nossas previsibilidades. Então, a gente consegue ir para o diagnóstico para entender do tecido duro e do tecido mole. O que é o diagnóstico do tecido duro? Transilumina, vê as variações de mineralização dentro do dente. Essas variações vão responder diferente o clareamento. De novo, ele responde melhor na área mais orgânica e pior na área mais mineralizada. E diagnostiquem o tecido mole. Né? O que é o tecido mole? Como é que o dente está? Ele está normal? Porque se você beliscar alguém normal, é diferente de você beliscar alguém doente, machucado. Então, o Marcos Sola, na URGS, ele publicou um trabalho sensacional. Ele colocou um oxímetro de pulso, aqui ó, no vivo central. E ele viu que não houve um impacto se você fizer um clareamento bem conduzido.
A saturação de oxigênio da polpa cai 1% e volta ao normal. Só que esse 1% pode ser sintoma. E voltou ao normal, tudo bem. Mas espera aí, ele usou dente normal. E o dente que não está normal? Que já está sofrendo uma carga, uma lateralidade ali. Já está com um tecido envelhecido. Respondendo, capengando. Ele vai responder diferente. Então, primeira coisa, entenda o paciente, né? Faz teste de sensibilidade em todo mundo. Aí você fala, pô, mas aí é coisa de endodontista. Não é, cara, é rápido. Faz teste de sensibilidade em todo mundo. Se todo mundo doeu muito e 1 ou 2 doeu pouco, esse 1 ou 2 aí diferente, ele vai responder primeiro quando você estimula todo mundo. Se todo mundo doeu pouco e 2 doeram muito, eles são os diferentes. Então busquem quem está diferente do padrão do paciente. E aí você pode chegar pro cara e falar, ó, provavelmente você vai ter sensibilidade, vai ser do seu lado superior direito. E ele vai ter e vai adorar, vai confiar em você. Então, voltando, não sei se eu já me atropelei, eu falo mais que matraca, mas diagnóstico é fundamental, cara, para ter... Agora, você falou um negócio que me ficou aqui na minha cabeça, que é um negócio que eu penso há algum tempo. Se você deu o exemplo de oclusão, e falar com você é difícil porque a sua inteligência é rápido demais, aí eu tenho um pouco de receio, porque às vezes eu não sei se você vai me perguntar algo e vai me colocar em xeque. Então eu tento mudar de assunto, entendeu? Mas vamos lá. Você falou de oclusão, por exemplo, a vida, né? O paciente ele vai modificando a estrutura do elemento dental. O clareamento, quanto mais agressivo ele não gera também essa mesma formação? Ou seja, ele não gera uma reação pulpar de formação de dentina terciária. E é um erro conceitual das pessoas pensarem, não, vou clarear mais, quanto mais eu clareio, mais branco. Mas lá, quanto mais você clareia, mais agressivo é o seu agente, maior a agressão à polpa, maior a formação de dentina terciária, mais difícil é cada vez mais clarear, não é isso? Quase, você está certo. Mas tem um fator aí que a gente às vezes não leva em consideração, que é o substrato. Eu vou dar o mesmo exemplo indo para o sol, né? Vamos imaginar o seguinte, eu queria muito de verdade ser dourado cor do pecado. Moreno, cor de jambo, quer que eu chupo ou quer que eu lambo? Isso, como diria em Goiás. Exatamente. O que aconteceria com nós dois, Rafael, que somos, né, branco feito uma desgraça, se a gente for no sol e a gente ficar no sol para ficar o dourado cor do pecado? O que acontece com a gente? Fica rosa, né? A gente fica rosa. Por quê? Porque o meu substrato, ele vai responder de acordo com o que ele é. Uma pessoa mais morena, ela vai ficar meia hora no sol e vai ficar dourado. E eu vou ficar meia hora no sol, vou ficar rosa. O sol é o clareador. O sol das 7 da manhã, 8 da manhã, é o clareamento caseiro. O sol do meio-dia é o clareamento de consultório. Se você quer, não, eu quero hoje ficar com a marquinha do biquíni para ir conhecer o gatão da vida. Você vai ficar lá no sol meio-dia, vai ficar queimado, vai ficar com a marquinha, mas vai durar pouco. Se você ficar mais dias no sol das 8 da manhã, você vai conseguir um bronzeamento mais bonito, vamos chamar assim, e mais duradouro. E aí tudo bem, concordamos com isso. Então, por isso, o clareamento caseiro, ele vai ser mais duradouro o resultado do que o clareamento de consultório. E que o clareamento de consultório, ele vai te dar um primeiro impacto, mas ele não dura tanto se você comparar unicamente os dois. Muito bem. Mas mesmo assim, eu usando a mesma técnica, depende da minha pele. Então, a sua pergunta, respondo, depende da polpa. Tem polpa que ela vai entrar em envelhecimento precoce, você está certo. Mas tem polpa que nem vai sentir. Depende do quê? Do volume circulatório do conjuntivo. A polpa é o único conjuntivo do corpo que está dentro, ó, de parede rígida. Então, qualquer mecanismo de tentativa de se defender, ele congestiona, ou ele tenta produzir defesa, não é assim? Ou ele para a circulação. Não tem outro jeito. Eu dou muito esse exemplo para os alunos assim. A gente é um exemplo meio tosco, mas é um exemplo da vida. Paciente sofreu acidente automobilístico, teve traumatismo crânioencefálico.
A primeira conduta é abrir o crânio, para que o Comprimir. cérebro expanda e volte. É a única possibilidade de você controlar essa inflamação, essa agressão sofrida. A polpa chega num nível de inflamação, de inchaço, que você não perde o controle dela, né? Vai Exatamente. perder o controle, vai romper o feixe vascular nervoso que entra no ápice. Agora, você tem um ápice que assim, tem suporte. Se você tem um ápice que tem suporte e uma polpa muito mais celularizada do que fibrosada, é irrelevante o impacto. Por isso que tanta gente clareia tanto o dente e dificilmente você vê relato do cara, necrosou por causa do clareamento. Ninguém nunca relacionou. Até porque essa situação, ela não é imediata, né, Ana? Exato. Ela vem a partir de alguns meses ou anos, né? Exato, é o envelhecimento natural. Eu vejo assim, quantos de nós já clareamos ou já recebemos pacientes que têm os incisivos inferiores escurecidos, você faz o teste de sensibilidade, não há premolares, laterais, e aí você culpa a maldita oclusão. Não, um trauma oclusal, ele teve algum trauma no passado. Será que foi? Ou seja, as reações, os problemas gerados não são imediatos, né? Exatamente. É um envelhecimento na vida. Quer ver uma coisa de envelhecimento que é legal também? Fumante. Quem fuma aí levanta a mão, moçada. O fumante, o dente do fumante é mais amarelo do que o dente do não fumante? Todo mundo vai falar assim, Mas será que é porque tem um pigmento no cigarro que vem voando pela fumaça e entra no dente e aí amarela o dente? Ou pode ser que tenha pigmento, claro. Ou pode ser também que o ato crônico de chupar fumaça quente todo dia não estimula o envelhecimento precoce da dentina e escurece. Sim, e essa estrutura, ela é clareável, portanto, que você clareia paciente fumante. Mas o paciente, depois que ele fuma, ele vai voltar a escurecer. Não é porque ele fuma, porque ele continua envelhecendo. Por isso que todos os pacientes vão escurecer. Não é porque o seu clareamento foi mal feito. Não é porque o seu produto foi ruim. Não é porque a sua técnica foi errada. Porque o paciente continua envelhecendo e, de novo, dentes mais envelhecidos são dentes menos orgânicos, são dentes mais difíceis de clarear e mais escurecidos. Não é? Diagnóstico. De novo, diagnóstico. Individualizar o seu tratamento para cada um dos seus pacientes. Né? Diagnóstico. Tetraciclina, quer ver outro exemplo de diagnóstico? Tetraciclina, o grande, né? A tetraciclina não funciona, não clareia, né? Porque é difícil. Tetraciclina é diferente, é completamente. O que é tetraciclina? É uma molécula de um antibiótico que foi desenvolvido no pós-guerra para infecção de osso. Porque o osso é um tecido pobremente irrigado. Então você tem uma infecção de osso, é difícil controlar. Então como é que você faz para levar medicamento se o osso não é irrigado? Então a tetraciclina é uma molécula que se combina com o cálcio. Então cálcio levado para o fronte de mineralização leva a molécula de tetraciclina. Agora, se esse cálcio foi usado para formar o seu dente, para mineralizar o seu dente, a tetraciclina foi incorporada nessa matriz inorgânica do dente. Apesar da tetraciclina ser uma molécula orgânica, e ela é, com as ligações duplas de carbono, que você consegue oxidar do mesmo jeito, ela está numa área mais profunda do dente, na área inorgânica. Por isso que a técnica é outra. Por isso que tem mais tempo. Você consegue sim resultados sensacionais. O dente vai ficar igual o dente de quem não tem? Não, porque aquele tem. Mas você consegue devolver muito melhor impacto estético, você consegue melhorar o substrato para você restaurar depois. Existe essa indicação, mas precisa entender que a técnica é outra, a sensibilidade é outra, porque está numa área menos orgânica. Então, é diagnóstico, de novo. Né? Deixa eu te perguntar algo bem direto, que perguntaram para a gente aí lá em cima. Quando eu vou comprar um clareador, um agente clareador, na marca, no produto, na embalagem, tem o pH e qual o nível de confiança eu tenho disponível nessa informação? Deveria ter,
Existe uma instrução de uso dos fabricantes deveriam informar, mas não são todos que informam. E o ponto não é só o pH. O ponto é como esse pH se mantém, né? Até você ver o trabalho do Fabiano Marçom, isso daí você consegue ver, que ele fez lá atrás. Então, como o pH se mantém e como ele se degrada. A gente fez um trabalho clínico, até vai sair no Operativo Dentistry agora. A gente pegou moldeiras de clareamento caseiro, pré-carregadas e moldeiras individualizadas, e a gente viu a degradação na saliva. Né? Quem ficou à frente desse trabalho é a Alessandra Borges, lá de São José dos Campos, que é sensacional. Tem que convidar ela para dar aula para vocês. E viu que existe diferença nessa degradação de acordo com como cada marca estrutura a sua liberação oxidativa. Então não é só o pH, é performance. Então não se apeguem à fórmula, se apeguem à performance. Quer ver um outro exemplo, Rafael? Na minha mão direita eu tenho um peróxido de hidrogênio a 10%. E na minha mão esquerda eu tenho um peróxido de hidrogênio a 50%. Qual dos dois é mais oxidativo? Todos vão falar 50%. Né? Mas se eu pegar um 10%, a Alessandra está aí, ó. A Alessandra está aí, ó. Se a gente pegar um 10% e deixar ele mais alcalino e mais fluido, ele vai liberar mais espontaneamente. Se você pegar o 50%, deixar ele mais ácido e mais viscoso, ele vai ser mais controlado. Num determinado espaço de tempo, eles vão entregar a mesma quantidade. Então, para o meu dente, o 10 e o 50 pode ser a mesma coisa. Então, na verdade, fórmula nos engana muito. Eu vou usar o 20 porque ele é mais que o 15. Será? Se você usar da mesma marca, concordo. O 10 é menos que o 15, que é menos que o 20. Se você comparar marcas diferentes, você não pode falar isso. O 10 de uma pode ser mais do que o 15 da outra. Entenderam o que eu quis dizer? Então, busquem performance. E isso é difícil, isso é experimentação. Isso é conversa com seus professores, com seus colegas, em termos de resultados. Eu posso falar, e quem quiser, porque o Renato não vai falar, mas se vocês quiserem, pode me escrever que eu falo, tá? Porque aí eu venho confessar para o mundo que está aqui nos ouvindo. O Renato foi o responsável direto por mudar a minha vida no entendimento do clareamento. Porque até eu conhecer o Renato, eu tinha uma visão do clareamento pautada em informações comerciais e no que eu lia. E nunca me preocupei em entender o processo. E a amizade que nós construímos me trouxe, além de tudo, conhecimento na área. Obviamente que é um conhecimento superficial diante da profundidade do conhecimento do Renato. Mas eu entendi. Então eu sou o resultado de acreditar em alguns dogmas ou algumas regras estabelecidas por não sei quem. E que eu acreditei e aplicava porque alguém me falou que era assim e eu continuava. Nós somos assim, é normal isso. Só que a beleza do conhecimento é isso. Quando você aprofunda, você entende o processo. E aí eu queria que você também ajudasse, porque foi uma conversa nossa também. Uhum. Qual é o nível de confiança de peróxidos de carbamida de alta concentração que supostamente são vendidos como clareadores mais confiáveis, mais biologicamente estáveis. O que eu quero dizer com isso? Porque cria-se uma lenda, e eu sou prova disso, porque eu acreditei nisso muito tempo, depois entendi, de que o peróxido de carbamida é mais seguro ou biologicamente mais aceitável do que o peróxido de hidrogênio, que é uma bomba. E eu falei isso demais, hein? Então eu morro de vergonha, mas a beleza da ciência é essa, é nos ensinar e nos mostrar. E quando você não é refém das coisas que você diz, você pode reconhecer o erro e seguir adiante, né? Então eu queria que você falasse para a galera assim, peróxido de carbamida e peróxido de hidrogênio, existe essa comparação de confiança? Cara, muito... na verdade não, porque você pode ter um peróxido de hidrogênio ser mais controlado do que o carbamida.
Você pode fazer um carbamida mais reativo do que um hidrogênio. E isso foi a primeira coisa que a gente, no meu mestrado, a primeira trabalho que a gente publicou disso, foi exatamente isso. A nossa dificuldade de discutir um trabalho onde o peróxido de carbamida deu uma explosão oxidativa maior do que a do hidrogênio. Todo mundo falou, tá errado. Ah, não, tá errado. A minha professora de bioquímica, tá errado, tá errado. E aí a gente foi começar a entender que, peraí, não, aquele peróxido de carbamida, no caso, ele tinha um pH mais alcalino no teste, que deu uma reatividade muito maior naquele intervalo de tempo. Então você pode ter um peróxido de hidrogênio equilibrado ao ponto de ser seguro. Agora, depende de como você equilibra. Por exemplo, eu posso dizer que peróxido de carbamida acima de 25% tem hidrogênio no meio. Hoje eu posso te dizer que eu já estou aprendendo. Entendeu? Então não adianta você falar que o peróxido de carbamida em alta concentração, ele é mais seguro do que o peróxido de hidrogênio. Tem hidrogênio no meio. E aí, para a galera entender, que eu entendi essa merda, e se não tiver, qual que é o grande problema que a gente vê? De clínica, de consultório. A gente compra clareador e ele estoura, né? Exato, porque ele não está equilibrado. Ele começa a ficar tão reativo que você, a hora que você começa a perceber, ele não... Só que aí o que o fabricante faz? Baixo pH, para ter um tempo de prateleira longo. E aí o que a gente viu também? Pega a microscopia de força atômica do esmalte. Se você pegar clareador a 6,5, ele tem 100, esqueci a unidade, de cratera nos perdes de esmaltes. A cada um ponto de pH que você baixa, de 6,5 para 5,5 para 4,5 até 3,5, que é o ácido fosfórico, você vai dobrando a alteração do prisma. Então, a hora que você vai dobrando a cratera prismática, você também tem um impacto de branco, mas só que você está alterando o esmalte, né? Então, na verdade, respondendo a tua pergunta, a gente não pode dizer isso. Da mesmo jeito que aquela história de que o hidrogênio é 3 vezes mais forte que o carbamida. A gente aprendeu isso, a gente foi criado com isso. Isso só é verdade se você comparar mesmo pH, mesmo espessante e mesmo fabricante. Você comparar o 10% de um com o 30% do outro e falar que o 30% é igual ao 10% carbamida e hidrogênio, você está podendo cometer um equívoco enorme, porque cada um estrutura a liberação diferente. Então o peróxido é quanto ele entrega de radical, não é a concentração que vale, entendeu? E se eu for extrapolar, porque você também não vai dizer, mas eu tenho meu estilo e foda-se, eu falo. Se eu for um empresário inescrupuloso, eu baixo o pH dos meus produtos para ter mais tempo de prateleira e ao invés de clarear, eu vou branquear a estrutura dental. É mais ou menos isso que acontece no mercado, galera. Entendam, acontece isso e acontece muito, tá? Renato, nós estamos indo, meu irmão, nós estamos indo mais agora nos 10 minutos finais. Nem começamos. Já que você está tomando um vinhozinho aí, de maneira tá frio aqui, bicho. definitiva. O vinho interfere, ou seja, tenho que criar dieta branca para o meu paciente que está sendo clareado, pelo amor de Deus? Porque isso é uma dúvida corrente. Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo hoje agora tomar 5 garrafas de vinho. Vocês vão ver que o dente vai ficar roxo, não vai? Aí você escova o dente, fica normal. O tamanho da molécula do corante é maior do que o espaço que tem entre seus prismas de esmalte. Por isso que ele não vai incorporar. Senão, enólogo teria dente roxo e barista teria dente marrom, né? Agora, quando você clareia e você desestrutura essa malha orgânica, você está absorvendo água, certo? Está hidratando, vamos chamar assim, a própria saliva vai criar essa hidratação. Agora, também não pode falar que mesmo naquela fase pós-clareamento, tirou a moldeira, já tem na literatura mostrando isso, tirou a clareador da moldeira e imediatamente você colocar um vinho na boca, não quer dizer que seu dente vai ficar vinho, né? O que a gente recomenda para o paciente é que assim que ele tirou a moldeira da boca, exatamente no momento que ele tirou da boca, ele espera aí umas 2 horas. Por quê? Porque eu não sei. Eu falo para ele esperar, mas porque eu não sei.
Porque eu, na verdade, acharia que nem precisaria. Mas eu acho que vai esperar um pouco mais de maturidade aí de alguma ciência para poder falar, cara, não precisa. Mas o que a gente vê é que não precisa. Ponto que faz o dente escurecer é trauma crônico, é envelhecimento precoce. O organismo, tudo que é crônico, cara, ele altera, ele muta, né? Se a gente usar um sapato apertado muito tempo, vai formar um calo, que é uma alteração do tecido. Então, tudo que o nosso organismo a gente estimula de forma crônica, a gente tem alteração. E uma das coisas que faz o dente ficar cronicamente envelhecido é o quê? Remédio controlado. E a oclusão. Oclusão e cigarro, é isso. Não é? E outra, meu irmão, e a tal da luz do inferno, do laser, do demônio, usa ou não usa? Porque ainda é uma... A literatura é tão clara nisso, mas ainda tem muita discussão e ainda tem defesa disso. Mas vamos lá, talvez você tenha informação porque eu não tenha. O que você pode falar do laser e da luz? O clareamento, como a gente conhece, se a gente olhar um pouco, voltar um pouco para trás na história, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu vou ser conciso. Em 1911, tá? A técnica colocada em 1911 era pegar uma gaze com água oxigenada, peróxido de solução, colocar na superfície vestibular e o paciente ia ficar 1h30 olhando para o sol, assim, ó. Uma médica fez isso em mim. Fez? Olhando para o sol? Não, com espátula 7 aquecida na gás. Imagina onde a gente fazia as coisas. Eu aprendi isso também. E aí, o que acontece? Depois disso, anos depois, de 11 para 1924, saiu a técnica termocatalítica, né? Que é o pôr a gás, esquentar uma espátula ao rubro e... O que é assim? É estimular que os radicais sejam liberados. Então, não sabia, não controlava como é que radical era liberado. Você tinha que fazer ele liberar para poder ele entrar no dente, seja o que Deus quiser. Aí vieram, então, o não entendimento dos resultados e a não homogeneidade de resultados, e não era harmônico que você conseguia. E aí a ativação começou a diminuir. Então ele saiu da espátula quente, foi para a luz infravermelha, veio para luz ultravioleta, veio para luz azul, já estamos na década de 90, porque todo consultório odontológico tinha uma luz azul. Aí os géis começaram a ser feitos vermelhos, porque existe uma interação de comprimento de onda, né? Criando uma relação exotérmica entre o vermelho e o azul. E aí os resultados não ficaram harmônicos, não eram harmônicos, então vieram os LEDs com o objetivo de ser luz fria, com a tendência de diminuir essa temperatura. Só que o LED, ele não é frio, ele só não queima se você continuar usando, que nem o aparelho de fotopolimerizador halógeno. E aí os resultados também não eram harmônicos, aquelas coisas de LED que colocavam as máscaras no paciente. E aí já estamos em 2006, cara, os lasers de baixa intensidade chegaram no mercado como fotobiomoduladores e como controladores de tecido. E funcionam, e são muito bons para isso. Então a ideia era colocar no meio dos LEDs o laser, porque aí se um estimula, o outro controla, um estimula, o outro controla. Tipo, bate a faca. E aí os resultados também não foram harmônicos, até chegar à conclusão que vieram então agora os aparelhos de laser, os aparelhos violeta, estritamente para isso. O ponto é, funciona ou não funciona? Eu lembro lá, voltando um pouquinho lá em 2007, que a briga era funciona ou não funciona, todo congresso tinha quem defendia funciona ou não funciona, e que briga, hein? Queria ver sangue, Quem entendia de física provava que funciona. Quem entendia da química falava que não precisava. Até chegar à conclusão que ele funciona. E é esse o problema da luz, porque ela funciona. E por que problema? De novo, os géis de hoje eles já são equilibrados ao ponto para entregar os radicais na taxa que precisa. Se você acender a luz, o que vai acontecer? O íon oxidativo ele fica mais energizado, fica mais reativo. E esse aumento da reatividade, o que acontece? Faz aumento dessa permeabilidade do radical. Também a literatura suporta. Aumentando a possibilidade do risco de sensibilidade e dano do conjuntivo. Então não é que não funciona. A gente não indica porque com os géis que tem no mercado não faz sentido usar. E tem agora tem uma nova geração do clareamento sem gel com luz ultravioleta. O que você pode elucidar? Nós temos 2 minutos
porque nos próximos, depois 2 minutos, a gente tem que se amar. Tá bom. Eu tenho muito pouca experiência nisso. A gente não fez trabalho com isso. Aliás, a literatura tem pouca experiência nisso. O que eu sei, pelo pouco que eu li e vi, e a gente fez alguns testes. A luz ultravioleta, ela é capaz de quebrar pigmento? Ela é capaz de quebrar pigmento. Se você deixar uma bicicleta no sol de plástico, ela vai desbotar. Agora, o problema é que essa reação, ela é muito próximo do ultravioleta. A luz violeta e o ultravioleta. A gente nunca sabe esse borderline violeta e ultravioleta. O que a gente vê é que o ultravioleta, ele acaba sendo uma energia ionizante. Ele tem interação celular. É exatamente o motivo das camas de bronzeamento artificial terem sido parado de usar. Porque essa interação celular. Agora, se colocar uma luz, tudo bem que é violeta, eu sei, mas muito próximo do espectro, que tipo de interação com as células da mucosa bucal? A gente não sabe. E quanto tempo isso tem que ficar até conseguir ter uma quebra? A gente não sabe. Apesar da literatura mostrar que o resultado é insignificante. Até não tem resultado provável. Isso é o que eu vi, né? É o que a gente viu. Então, hoje eu acho que também ainda não faz sentido nenhum você criar essa estratégia, sendo que você já tem um consenso e uma consagração hoje no clareamento como a gente conhece hoje. Posso dar uma explicação do estilo Rafael? Pode. É mais ou menos assim. Hoje cimentamos facetas cerâmicas ou cerâmica com cimentos resinosos fotoativados. Resina flow, resina termomodificada ou cimentos vinil. De repente, eu e o Renato desenvolvemos uma técnica de cimentação com pasta de amendoim. E a gente começa a divulgar, porque os nossos resultados, por qualquer motivo que seja, a gente quer divulgar e a gente quer ter resultado. Mas não tem na literatura base para mudar uma técnica ainda consagrada. Se você vai mudar, espere um pouco. Se o gel violeta, ultravioleta, XLT, a luz vermelha do Paulo Monteiro, não importa qual seja. Se você vai mudar, espere um pouco, porque a literatura tem base para você continuar usando o que você já usa, e se porventura lá na frente mostrar que a pasta de amendoim pode cimentar a faceta, vão mudar. Se a luz violeta pode ser usada, vão mudar. Mas hoje nós temos base para usar o que nós temos. Não vale a pena você investir dinheiro numa luz em que não tem ciência ainda respaldando. É mais ou menos tipo uma explicação de goiano, pode ser, Renato? Sensacional. Eu preciso aprender um pouco mais com você. Olha só, estamos no final, infelizmente. Pô. Renato, estão falando aí, #MiotoDeCurso2, estão pedindo a marca comercial, se me inscrever no direct, eu falo. Vamos, a gente tem que dar uma aula nós dois juntos, vamos? Vamos. Um dia? Vamos. Eu não sei se o auditório vai entender muito bem a loucura, mas vamos. Eu adorei e espero que todos que estejam aqui conosco tenham adorado. Meu irmão, obrigado, cara. Você sabe de coisas que só o coração pode dizer. É recíproco. Eu amo você e sua família. A Paula é uma incrível mulher. Suas crianças, eu te amo como um irmão. E agradeço a odontologia pela oportunidade de ter te dado a mim de presente. Obrigado, meu irmão. Eu quero também fazer uma demonstração aqui, uma declaração. Porque é verdade, olha, a gente se conhece há pouco tempo, né? Não é tanto tempo assim que a odontologia nos trouxe. A gente já deve ter se cruzado por muitos eventos por aí. Mas a gente teve a oportunidade de fazer uma viagem junto e viver junto e se conhecer junto. E você é uma pessoa muito querida, sensacional mesmo. A gente já tem tanta conciliação que a gente já tem a mulher com o mesmo nome. Isso que é melhor de tudo. Eu não sei se é melhor ou se é pior. Viu? Dá um beijo na sua Paula. Dá um beijo na sua Paula aí. E fala pra ela que senti falta dela aí no nosso bate-papo. Tenho certeza que seria muito melhor se ela tivesse aí do que somente o senhor.